Bom dia a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um webinar de bem-estar e da Roland Health. Estamos muito felizes por contar com a vossa presença. Na Roland Health, nós não nos limitamos apenas a oferecer cobertura de saúde. Estamos profundamente empenhados em capacitar os nossos membros com o conhecimento e as ferramentas de que precisam para assumir controle do seu bem-estar. É por isso que, com estes webinars, são tão importantes para nós. Não servem também como um meio de partilha de conhecimento, como também uma oportunidade para demonstrar os nossos compromissos em sermos líderes no pensamento da saúde e do bem-estar. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é sobre os serviços da Teladoc. Estamos muito entusiasmados por apresentar o nosso orador convidado, diretor médico associado da Teladoc Health Internacional, que é o Dr. Daniel Maia, que nos irá explicar os incríveis benefícios dos serviços da Teladoc, como fazer uso da telemedicina e a segunda opinião. Por isso, contamos muito com a vossa presença e pedimos quem tiver questões que é para deixar para o fim. Doutor Maia, o palco é todo seu. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É realmente um gosto estar aqui a explicar-vos aquilo que a Olardo oferece através da Teladoc. Eu tenho um certo carinho também por Moçambique. Tenho alguns familiares que nasceram em Moçambique. O meu pai, neste momento, está em Moçambique, na cidade da Beira. Portanto, é um gosto estar a fazer em direto esta apresentação para todas estas pessoas, quase 70 pessoas em Moçambique. Pronto, eu sou o diretor médico da Teladoc Health. Vou-vos apresentar. Teladoc Health, estão a ver o meu ecrã, certo? A apresentação. Certo. Muito bem. A Teladoc Health é a maior empresa mundial de telemedicina, ok? Nós temos escritórios e operação desde os Estados Unidos à Nova Zelândia, passando pela Austrália, pela Ásia, pela Europa, em vários países, Espanha, Inglaterra, França, Portugal. E no total, só nos Estados Unidos temos cerca de 100 milhões de utilizadores, ok? Mas nós oferecemos os nossos serviços para todo o mundo, não importa o sítio onde as pessoas estão, ok? Temos médicos na maior parte dos países do mundo que falam mais de 20 línguas diferentes, por equipas, umas dedicadas a português, outras espanhol, outras inglês, que nos permitem fazer estas consultas e ajudar estes pacientes, não importa onde eles estejam, ok? No total, já fizemos mais de 70 milhões de consultas em todo o mundo, ok? Portanto, mais de 70 milhões de pessoas que já se beneficiaram dos serviços que a Teladoc oferece através dos seus clientes, como neste caso a Olardo Health. Aqui hoje vamos apresentar os dois principais serviços a que vocês têm acesso através dos nossos serviços oferecidos pela Olardo. O primeiro deles são as consultas de medicina geral e familiar, ok? Portanto, vocês, tal como podem ver aqui na foto, que é bastante ilustrativo, podem ter uma consulta tanto telefónica como por vídeo, com médicos que falam português e que vão vos poder esclarecer sobre problemas de saúde que estejam a viver naquele momento, ok? São consultas de medicina geral, ok? De clínica geral. Têm acesso, nós oferecemos estes serviços e damos acesso a cerca de 2.000 médicos a especialistas em cuidados primários, portanto, cuidados de clínica geral e medicina geral e familiar. Como eu disse, nós cobrimos mais de 20 línguas diferentes, mas nestas equipas em específico cobrimos no mínimo inglês, espanhol, francês, português, alemão e árabe, ok? E todas estas equipas têm uma supervisão direta dos seus diretores médicos, ok? Portanto, temos uma direção clínica que permite fazer supervisão destas equipas, treinar os médicos, garantir que estes médicos têm a maior qualidade possível para oferecer
um serviço de qualidade e em segurança, ok? Outro também das funcionalidades e pontos fortes dos nossos serviços é a integração digital, ok? A integração entre a app que vocês têm para pedir, a app ou site para pedir as vossas consultas, que depois é integrada com a nossa plataforma clínica e de uma forma rápida, ágil e com total segurança de dados, nós podemos receber o vosso pedido. Às vezes até podem anexar algum tipo de documentos, uns exames, umas fotografias da pele, etc. E nós recebemos a nossa plataforma clínica para que o médico possa ler e avaliar antes da consulta e depois ajudar-vos com maior assertividade e qualidade no momento da consulta. Ok? Se querem depois alguma questão, podemos deixar tudo para o fim, ou se entretanto tiver alguma questão em específico, podem também colocar as vossas questões, está bem? Mas no final dedicaremos um tempo para as perguntas e respostas. Vantagens destas consultas, no fundo, imaginem que até há bem pouco tempo, sem tecnologia, nós estávamos obrigados, sempre precisávamos de ir ao médico, a nos deslocarmos fisicamente, não era? Ou um centro de saúde, ou uma clínica privada, ou um hospital, ok? Portanto, não havia possibilidade, ou em alguns sítios até havia a possibilidade do médico vir a casa, embora isso seja um serviço que não está disponível em todas as zonas. E aqui nós oferecemos a possibilidade de vocês se conectarem através do vosso website ou app aos nossos serviços e poderem falar com o médico ou por telefone ou por vídeo, ok? Do nosso lado, os médicos que encontrarão serão sempre médicos que falam em português, ok? Se essa for a língua requisitada, se fosse pedido em inglês também iríamos oferecer um médico que falasse nativo inglês para a consulta, ok? No caso de português, terão sempre médicos que falam português, médicos de medicina geral e familiar, a maioria com mais de 6 anos de experiência profissional, ok? Isto é importante porque isto aumenta a capacidade de resolver os problemas com a maior qualidade possível, portanto, médicos com experiência que trabalham connosco. Fazemos avaliações e formações regulares destes médicos para que estejam capacitados para oferecer umas consultas de qualidade e vos aconselhar e vos ajudar da melhor forma possível. Fazemos sessões clínicas, fazemos avaliações clínicas periódicas e fomentamos também que mantenham a prática clínica física em hospitais, etc., para manterem todo o seu know-how clínico o mais atualizado possível. Ok? Outra questão importante também é que o nosso aconselhamento é totalmente independente. Isto é, nós não vos vamos tratar diretamente, nós não vos vamos operar, nós não vamos ter qualquer benefício direto por vos dizer que vocês têm de fazer este exame ou aquele. Portanto, a nossa opinião é o mais isenta possível, o mais imparcial possível, é a melhor opinião clínica que nos podemos dar sem qualquer interferência do ponto de vista de virmos a ter qualquer benefício por fazer qualquer procedimento, não é? Todos nós sabemos que às vezes pode haver algum médico que recomenda uma determinada cirurgia, um determinado tratamento, porque ele vai operar e vai ganhar dinheiro com isso. Nós temos total transparência e total imparcialidade nas nossas recomendações. Outra das vantagens também é que podem aceder aos nossos serviços sem restrição do número de consultas, ou seja, dentro dos vossos serviços que oferece a OLARD, podem pedir uma consulta hoje, se for necessário outra amanhã, ou se fizeram uma consulta hoje e ainda ficaram com dúvidas, podem voltar a pedir uma nova consulta, portanto não há uma limitação propriamente no número de consultas, nem um pagamento extra, ok? Integração informática, também, através da app, a app ou o website, poder solicitarem a vossa consulta e depois até ficarem com o registro da consulta, ok? Informação da consulta, e com esta possibilidade de poderem, no pedido da consulta, no momento de fazer o pedido da consulta, poderem anexar exames, resultados de análises, relatórios médicos, para que o médico, quando for
fazer a vossa consulta já tenha avaliado os exames previamente e possa já ir com uma ideia daquilo que se está a passar e de vos ajudar com maior rapidez e melhor qualidade. Ok? Repetindo só, portanto, o conceito é o conceito de uma consulta à distância, uma consulta digital. Portanto, se antigamente nós estávamos obrigados a ir a um hospital ou uma clínica para falar com o médico, neste momento, no conforto das nossas casas, ou no trabalho, ou se estivermos de viagem, podemos contactar este serviço da Teladoc através da Olard, e solicitar uma consulta com o médico, não importa onde nós estejamos, ou seja, não nos teremos que deslocar fisicamente para ir ver o médico, ok? Algumas pessoas perguntam, mas se este médico não nos pode tocar, não nos pode... na realidade é que na maioria dos casos os médicos já fazem cada vez menos exames físicos e uma boa entrevista clínica e uma boa avaliação, uma boa conversa com o doente ou uma avaliação de exames que já tenham sido previamente feitos permite uma resolução extremamente elevada das consultas. Ok? Apresentamos aqui aquilo que é estatisticamente o resultado da nossa intervenção, o que é que as pessoas teriam feito antes e o que é que fizeram depois de ter a nossa consulta. Ok, isto resulta de questionários de satisfação e de avaliação que nós fazemos após as nossas consultas e que demonstram que aproximadamente 2/3 das pessoas, dos doentes que nos contactaram, ficaram em casa com o seu problema resolvido sem necessidade de outro recurso, ou seja, sem necessidade de ir a um médico presencialmente ou de ir a um hospital, ok? Inicialmente, quando nos contactam, a maioria das pessoas teria ido a um médico físico, um médico presencial, ok? Ou no hospital, ou numa clínica, ou num centro de saúde, e o que acontece depois de terem falado com o médico é que cerca de 62%, mais de 60%, acabou por ficar em casa, ok? Com o seu problema de saúde resolvido. Houve ainda uma percentagem que foi ao seu médico ou foi às urgências e, na grande maioria, recomendada por nós, porque são coisas que, por vezes, não é preciso resolver à distância, porque pode haver necessidade de um exame físico naquele momento, fazer algum tipo de análise naquele momento para despistar o problema de saúde. Mas pronto, todos aqueles problemas mais leves, que são a grande maioria, ok? É importante que tenham isto em mente, que a maioria dos problemas de saúde não são problemas graves, ok? São problemas relativamente ligeiros e fáceis de tratar. E que nós aqui podemos tratar à distância sem que a pessoa se tenha de deslocar a outro sítio. Também esclarecemos sobre aquelas situações que devem ser vistas por outros médicos, que especialidade é que a pessoa deve recorrer, que exames é que deve fazer. Nós também esclarecemos isso, ok? Também ajudamos a esclarecer a pessoa sobre isso. Outra das vantagens é que, pelo facto de não termos termos mais tempo para fazer a consulta, não temos apenas 10 minutos ou 5 minutos, temos mais tempo do que isso, permite uma consulta de maior qualidade em que o doente tem mais tempo para falar com o seu médico, ok? Isso também acrescenta qualidade e aumenta a satisfação de quem nos procura, ok? Esta é a vossa app e a forma como podem aceder às consultas, sejam por vídeo ou por telefone, ok? Se ainda não descarregaram, aconselhamos a descarregar e a experimentar o serviço, ok? Caso necessitem, de certeza que ficarão satisfeitos e verão a utilidade do serviço que permite ter um médico nas nossas mãos, de alguma forma, no sentido em que não é preciso estar a ligar para marcar uma consulta que só vai acontecer daí a 2 ou 3 dias, não é preciso ir a um hospital onde nós, se calhar, vamos estar horas à espera para sermos atendidos. Aqui vamos falar com o médico em português e que vai resolver com maior rapidez, habitualmente numa hora, ou menos que isso, vai resolver a questão e vai esclarecer as vossas dúvidas e tentar resolver o problema de saúde à distância, enviando até uma receita no caso de haver necessidade de compra de medicamentos e também um pequeno resumo da consulta, está bem? Também recebem um resumo da consulta depois por escrito, da consulta feita, ok? Temos aqui um vídeo só, ok? Vamos partilhar aqui um vídeo, espero que consigam ver. Ora. Em um instante, preocupações com a saúde podem surgir.
Mas com os serviços da Teladoc Health, você tem acesso a suporte médico especializado sempre ao seu alcance, a qualquer hora e em qualquer lugar. Seja para ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um médico através do nosso serviço de clínica geral, ou para obter uma opinião confiável sobre um diagnóstico complexo por meio da nossa segunda opinião médica, a Teladoc Health está aqui para apoiar você. Solicite facilmente uma consulta acessando o portal do segurado, selecionando Meus Serviços e recebendo orientação médica onde quer que você esteja. Uma vez dentro do portal, criaremos seu perfil com apenas alguns dados: e-mail, nome, sobrenome, data de nascimento, país, telefone e idioma. Em seguida, aceite os termos e clique em Enviar. Após o login, escolha o tipo de serviço que atende à sua necessidade. Escolha se prefere uma consulta por telefone ou por vídeo. Selecione o paciente, o tipo de consulta, o idioma, o fuso horário e o horário mais adequado. Descreva o seu problema e anexe documentos. Verifique ou adicione um número de telefone. Essa etapa é essencial. Sua solicitação está agora confirmada. Se você selecionou consulta por telefone, normalmente um médico ligará para você em até 3 horas. Para consultas por vídeo, seu agendamento já estará confirmado no horário que você escolheu. Basta estar preparado para se conectar nesse horário. Está enfrentando um diagnóstico complexo? Escolha o nosso serviço de segunda opinião médica. Um médico case manager dedicado irá orientá-lo e conectá-lo a um especialista de renome mundial. Você receberá um relatório médico detalhado e recomendações claras. Você pode acompanhar todas as suas consultas futuras diretamente no portal. Precisa fazer alguma alteração? Clique em qualquer uma das suas consultas futuras. Você pode cancelar facilmente o seu agendamento a qualquer momento. Da diagnose às recomendações, a Teladoc Health oferece a você suporte médico confiável, onde quer que você esteja. Teladoc Health, sua saúde simplificada. Bem, conseguiram ver bem o vídeo e ouvir o som? Sim? Vamos passar. Explicar Sim. aqui que... Sim? Ótimo, ótimo. Explicar aqui duas coisas só, que aqui foram explicados os dois serviços, portanto, um já explicámos que é o da consulta médica à distância, ok? Por telefone ou por vídeo. Agora vamos explicar o serviço de segunda opinião médica, que é ligeiramente diferente, ok? Também no vosso caso, aqui no vídeo era apresentado como pedindo a consulta pelo portal, no vosso caso vocês pedem pela app, ok? É através da app que pedem os vossos serviços, ok? Pronto. Vamos, em relação a esta parte das consultas médicas, houve aqui alguma dúvida? Ou se quiserem, vamos deixar para o fim, está bem? Estão à vontade. Se tiverem já uma dúvida que não possam esperar, perguntem. Se não, eu não sei se tenho aqui na conversa, alguém pôs aqui alguma informação. Não. Ahm, se tiverem depois alguma dúvida, podemos então deixar para o fim, está bem? Pronto. Vamos então à parte do serviço de segunda opinião médica. Ora, aqui o próximo. Ok. Pronto. O serviço de segunda opinião médica é um serviço também ele premium, ok? Ainda mais premium, tendo em conta aquilo que se oferece neste serviço, e no fundo não é tanto para situações mais simples. Eu esqueci-me de referir que as consultas anteriores, que tínhamos referido, são para situações agudas, ok? Situações mais leves. Olha, eu estou com uma dor de garganta, eu estou com uma dor de cabeça, dor de ouvidos, estou constipado, dói-me a barriga, tenho aqui um problema de pele, caí e dói-me o joelho, por exemplo, ok? São coisas mais imediatas, ok? Problemas de saúde mais imediatos, situações menos complexas, é aquilo que nós chamamos de situações agudas, ok? Que aconteceram há pouco tempo e nós precisamos de uma resposta rápida, ok?
Este era o serviço anterior, ok? Este serviço da segunda opinião médica é para situações que já têm um diagnóstico e situações um bocadinho mais complexas, ok? Mais crónicas, ok? Pronto. O serviço de opinião médica está focado para situações em que há, por exemplo, uma proposta de cirurgia, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco no coração e o meu cardiologista disse que era preciso fazer o implante de um marca-passos, ou que eu tinha de fazer uma cirurgia para substituir uma válvula cardíaca, ou que eu devia fazer um bypass, ou eu tenho uma dor nas costas há vários meses e o meu neurocirurgião, está-me a dizer que eu tenho de fazer uma operação, por exemplo, ou infelizmente eu tive um diagnóstico de cancro e está-me a ser proposto um tratamento e eu quero ter uma outra opinião médica com um especialista de renome sobre o diagnóstico e sobre o tratamento mais adequado, ok? Cada vez mais, nos diferentes países e nas diferentes ordens médicas, portanto, nas associações médicas, se reconhece o direito aos doentes de pedirem uma segunda opinião médica, para estarem o melhor informados possível sobre o seu problema de saúde, ok? Portanto, o doente tem direito a pedir, a ter mais do que uma opinião para além daquele que é o seu médico que o está a tratar, o seu médico assistente, ok? Um, pronto. Nos casos de oncologia, onde há tratamentos e diagnósticos relevantes em que a pessoa pode querer ter e tem todo o direito a ter uma outra opinião. No caso de cirurgias ortopédicas, à coluna, aos joelhos, aos ombros, por exemplo, cirurgias, neurocirurgia ao crânio, por exemplo, pessoas que têm indicação, e já vamos ver um caso real que nós fizemos até de um paciente em Moçambique, em que tinha uma proposta de uma cirurgia ao cérebro, ok? E nós aqui conseguimos dar uma outra perspectiva e evitar uma cirurgia, ok? Às vezes a pessoa está num país diferente, não sabe a que especialista é que há de ir ou consultar, não ficou confiante com o médico que o está a seguir, ou simplesmente quer ter uma outra opinião médica para ficar mais seguro de que aquilo que lhe estão a propor é o mais adequado, ok? A vantagem deste serviço de segunda opinião médica também é a imparcialidade das nossas opiniões, dos nossos peritos, ok? Os nossos médicos, a grande maioria deles, nós trabalhamos com cerca de 50.000 médicos de referência no mundo inteiro, a maioria deles estão na Europa e nos Estados Unidos, e todos estes médicos, ao trabalhar com a Teladoc, emitem um parecer imparcial, ok? Portanto, como eles não vos vão operar, não vos vão tratar diretamente, eles têm apenas o interesse em escrever e emitir um relatório com o máximo de informação clínica, mas o mais imparcial possível, ok? Está bem? Portanto, o serviço anterior da teleconsulta é para situações mais agudas, situações mais imediatas, mais simples, ok? O serviço de segunda opinião médica é para situações mais complexas, onde já haja um primeiro diagnóstico, na maioria dos casos até já há uma proposta de tratamento, nos casos de oncologia, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, nos casos de ortopedia já há uma proposta de operar o joelho, operar a anca, operar o pé, operar o ombro, etc. E as pessoas vêm até nós para terem uma outra opinião por parte de um especialista internacional de renome, ok? Então, como é que isto, já vamos explicar como é que o processo funciona, ok? Mas basicamente, quando vocês fazem o pedido e têm de pôr alguma informação nesse pedido, é-vos assignado um médico da nossa equipa, ok? Da equipa da Teladoc, que é o que nós chamamos o gestor de caso, ok? Portanto, é o médico que vos vai acompanhar durante este processo da segunda opinião médica. É um médico que vai ter todo o tempo para vocês, é um médico que vai falar na vossa língua, ok? Neste caso seria o português, e que vai recolher toda a informação clínica do vosso caso, ok? Vai fazer uma história clínica, vai falar com vocês, vai tentar perceber o que é que se está a passar e aquilo que vos incomoda, quais são as vossas preocupações, e depois vai fazer uma história clínica, um relatório clínico totalmente anónimo, ou seja, tem lá a vossa história, mas nós não colocamos nem o vosso nome, nem o nome dos vossos médicos, ok? Para que a avaliação do processo seja o mais imparcial possível, por parte do médico, do expert, ok? Do médico de renome que vai avaliar o caso.
e depois ele emite um relatório respondendo, avaliando o vosso caso e respondendo às perguntas mais relevantes, se concorda com o diagnóstico, se o diagnóstico foi bem feito, se é necessário fazer mais exames de diagnóstico e qual o melhor tratamento nesta fase, ou se o tratamento está a ser proposto é o tratamento mais adequado, ok? Nós temos um impacto muito grande com este tipo de serviço, nós fazemos este serviço para todo o mundo. Nós fizemos o ano passado casos de segunda opinião médica para mais de 125 países em mais de 20 línguas diferentes, ok? E os nossos dados mostram que depois dos nossos serviços, deste serviço em concreto, nós conseguimos melhorar a exatidão do diagnóstico em 37% dos casos e melhorar o tratamento ou a exatidão do tratamento em cerca de 71% dos casos, ok? Portanto, um impacto muito significativo em termos de recomendações clínicas depois de terem passado pelo nosso processo de segunda opinião médica, ok? Temos mais de 50 mil especialistas em todo o mundo, nas melhores universidades do mundo, e também subdivididos em especialidades. O que é que isto quer dizer? Um cardiologista, por exemplo, pode estar subespecializado em diferentes áreas. Nós temos cardiologistas que estão especializados em arritmias, outros que estão especializados em válvulas cardíacas, outros que estão especializados em doenças degenerativas ou alterações congénitas do coração. Enfim, há imensa, conforme a medicina foi evoluindo, os médicos também se foram subespecializando, tal como existem os ortopedistas que só operam o joelho, outros que só operam o ombro, outros que só operam a anca, ok? Portanto, e nós conseguimos ter aqui especialistas com muitas subespecialidades para que a resposta e a qualidade do serviço e do relatório que vocês vão receber seja o maior possível, de maior qualidade possível. Passando ao processo e como é que ele funciona, ok? Portanto, imaginemos que vocês têm um problema no joelho, ou caíram, ou têm uma dor no joelho, ou deram um mau jeito e estão com uma dor do joelho que cada vez está pior há vários meses, ok? E foram a um ortopedista de joelho, a um ortopedista geral, e ele pediu uma ressonância e disse que vocês tinham que fazer uma operação. A operação seria a única opção para melhorar o problema de saúde. E vocês ficam na dúvida. Será que a operação é mesmo o melhor tratamento para o meu problema de saúde? Será que me vai resolver o problema de saúde? Quais os efeitos secundários? Quais os riscos de fazer uma cirurgia nesta altura? Será que não há um tratamento menos agressivo que não passe pela cirurgia que eu possa fazer? Bom, é um bocadinho neste âmbito que as pessoas pedem o nosso serviço, ok? Então vocês pedem o nosso serviço através da app, ok? Pedem o serviço de segunda opinião médica, ok? Que é o serviço de segunda opinião médica. Nós recebemos o vosso pedido, identificamos que a pessoa está em Moçambique, que selecionou a língua portuguesa para ser contactada, então nós vamos passar esse processo à equipa de médicos de língua portuguesa, ok? Vocês depois serão contactados no máximo em 24 horas, habitualmente mesmo no próprio dia, ok? Pelo nosso médico, que vos contactará e tentará perceber qual é o vosso problema de saúde, ok? Nós passamos bastante tempo ao telefone, habitualmente, para tentar perceber o vosso problema de saúde. Falarão mais tempo com o médico da Teladoc do que habitualmente com o vosso médico que vos cheque, com o vosso médico assistente, como nós chamamos. Depois desta primeira conversa, o nosso médico vai pedir, o nosso médico que nós chamamos gestor de casos, ok? Vai pedir todos os relatórios médicos que vocês possam ter sobre este problema para fazer um dossiê clínico, uma história clínica o mais detalhada possível, ok? Recordo que é totalmente anónima, no sentido em que nós não pomos o vosso nome, não pomos o nome dos vossos médicos, nem contactamos diretamente com os vossos médicos, está bem? Nós não falamos com os vossos médicos, exceto se vocês nos pedissem para falar com eles, ok? Mas nós não entramos em contacto com o vosso médico diretamente, está bem? Pronto, uma vez que tínhamos recebido toda a informação clínica e já tínhamos feito a nossa história clínica e já tínhamos percebido quais são as vossas preocupações, as vossas dúvidas, as vossas questões, nós reunimos em comitê clínico os médicos da Teladoc
e vê na nossa base de dados, com mais de 50 especialistas, qual é aquele especialista específico no mundo inteiro que melhor se adequa para avaliar o vosso caso. Se for um caso de joelho, por exemplo, nós iríamos selecionar um ortopedista que fosse reconhecido a nível mundial por operar joelho, ok? Não íamos selecionar um ortopedista de ombro ou de pé, iríamos selecionar um especialista de joelho porque tem maior conhecimento sobre a patologia do joelho, ok? A este especialista partilhamos também as imagens de ressonância magnética, se houver os ortopedistas, neste caso de exemplo de ortopedia, eles gostam sempre de ver as imagens, ok? Se não tivéssemos as imagens também não seria um problema, também avançaríamos à mesma com o caso de segunda opinião médica, mas pronto, eles leem o relatório todo, estes peritos não vão falar com vocês diretamente, está bem? Eles vão avaliar toda a informação que foi recolhida pelo médico gestor de caso, que fala com vocês. O perito, se tiver alguma dúvida, contacta com o médico gestor do caso para esclarecer algumas dúvidas, e depois ele emite um relatório de algumas páginas, ok? Com toda a informação sobre o vosso caso, em português, ok? Ele pode escrever em inglês, mas nós fazemos uma tradução para a vossa língua materna, está bem? Para que possam entender tudo o que foi dito pelo médico especialista. E respondendo às vossas perguntas, ok? Neste caso da cirurgia, do problema do joelho, poderia dizer, olhe, não, há uma alternativa fiável para o seu problema de saúde, que passa pela fisioterapia e pelo reforço muscular, e habitualmente pode dizer, eu observei as suas imagens, não vejo nenhuma lesão relevante nem preocupante, portanto acho que a cirurgia não vai acrescentar nada, pode até ser contraproducente, pode ser perigosa, e portanto o mais adequado para o seu problema de saúde é fazer fisioterapia durante 1 mês ou 2 meses e vai ver que vai ficar melhor, ok? Também podia dizer que sim, concordo com a proposta que lhe foi feita, porque tem uma ruptura do ligamento cruzado e a única forma de resolver o problema da ruptura do ligamento cruzado será com uma cirurgia ao ligamento cruzado, ok? Portanto, temos aqui os dois benefícios. Primeiro, se há um tratamento melhor ou uma proposta melhor, saber que existe efetivamente algo melhor. Se não há algo melhor, ter o conforto de saber que aquilo que nos foi proposto foi o melhor que se podia propor, ok? E dá-nos mais confiança para aceitar o tratamento que nos está a ser proposto, ok? Dizer também que, uma vez nós recebemos este relatório do nosso perito, do nosso expert especialista, nós ligamos, o médico gestor de caso liga para vos explicar detalhadamente o relatório, ok? O que é que lá está escrito no relatório, embora os nossos peritos escrevam com uma linguagem bastante simples, ok? E fácil de compreender, o médico que vos acompanhou, o médico gestor de caso, teve cuidado de, antes de vos entregar o relatório, também explicar novamente aquilo que foram as conclusões do perito para que vocês possam entender da melhor forma, ok? E depois envia-vos o relatório, está bem? Normalmente por e-mail, e lá vai toda a história clínica, vai a resposta do perito, na língua original em que ele escreveu, se foi em inglês, se foi em espanhol, se foi em alemão, em francês, e depois com a tradução para a vossa língua mãe, está bem? Língua materna, que neste caso seria o português, e vai também o currículo do perito, está bem? Para vocês saberem exatamente o que é que avaliou o vosso caso, podem imprimir, podem levar ao vosso médico assistente, fazer o que quiser com o relatório, mas é um relatório altamente detalhado, com toda a informação necessária para dar o máximo de credibilidade ao serviço e àquilo que vocês receberam ao terem utilizado o nosso serviço, está bem? Ok? Deixamos sempre a porta aberta, isto também é uma questão importante, no caso, no futuro, depois de ter seguido as nossas recomendações, se ao fim de X meses, 1 ano, a situação piorou ou não melhorou, podem sempre voltar a contactar-nos para voltarmos a reavaliar a situação, está bem? Pronto. Mais só que um recap, um resumo, em que temos mais de 50 mil especialistas em todo o mundo, médicos das melhores universidades, da Universidade de Harvard, da Universidade da Califórnia, melhores universidades na Espanha, França, Inglaterra, em mais de 450 especialidades diferentes e cobrimos mais de 20 línguas diferentes, está bem? Temos médicos que falam polaco, médicos que falam francês, médicos que falam alemão, dinamarquês, holandês, português,
árabe, ok? Enfim, temos aqui a possibilidade de termos médicos a falar porque a comunicação na língua mãe é um fator muito importante na medicina e nos cuidados de saúde, ok? Hum, Pronto, o médico fica o vosso médico de casa, é o médico que vai acompanhar do início ao fim. Normalmente isto é um processo que demora entre, habitualmente, 10 dias úteis, ok? Portanto, basicamente umas 2 semanas. Pode haver, às vezes, demorar menos tempo se houver uma certa urgência no caso e nós conseguimos arranjar um perito, um médico especialista que tenha disponibilidade para responder antes, está bem? Mas habitualmente são cerca de 10 dias úteis ou 15 dias corridos, ok? Pronto. Isto é apenas algum exemplo de alguns dos 50 mil especialistas que trabalham connosco, só para ter uma ideia, que são dos melhores médicos do mundo. Temos aqui a professora Ayesha Abdin, que é cirurgiã ortopédica, especialista em anca e joelho, do Hospital Beth Israel da Cunhas, que é um hospital de referência em Boston. Ela também é professora na Universidade de Harvard, ok? O professor Nicolas Mafuli, que também é um cirurgião ortopédico da Universidade de Londres. Temos também aqui o professor Paul Heiser, que é endocrinologista do famoso centro Cedar Sinai Medical Center em Los Angeles, na Califórnia. O professor Robert Hallowell, que é pneumologista também do Hospital de Massachusetts, da Universidade em Boston e também da Universidade de Harvard. Temos também a doutora Paula Sandroni, especialista em neurologia da Mayo Clinic, em Rochester, que é uma clínica muito conhecida. Temos o professor Marco Polo, nefrologista da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos também. Portanto, estes são apenas alguns dos muitos especialistas que trabalham connosco e aos quais vocês podem aceder. Refiro que vocês não falam diretamente com estes especialistas, é o vosso médico gestor de caso que recolhe toda a informação e que depois envia para eles lerem toda a história clínica, toda a informação clínica e emitirem um parecer, está bem? Isto são pessoas muito ocupadas e então é esta a forma que nós temos de chegar até eles. Em muitos casos seria muito custoso, muitos destes médicos são caríssimos, para uma pessoa habitual seria, em muitos casos, difícil de conseguir uma consulta com este médico, implicaria viajar aos Estados Unidos, implicaria esperar meses para conseguir ter uma consulta com este médico, e nós aqui reduzimos todo este tempo de uma maneira gratuita, sem pagar nada, e reduzimos este tempo a 1 a 2 semanas e vocês terem a vossa informação clínica avaliada por alguns destes médicos de renome a nível mundial. Mais um resumo do impacto daquilo que são a utilização, daquilo que é a utilização do nosso serviço. Como tinha referido anteriormente, em cerca de 37% dos casos há uma melhoria do diagnóstico, pode ser uma melhoria major ou minor, ou seja, pode ser uma melhoria de maior impacto ou de menor impacto, e também uma melhoria global do tratamento de cerca de 71%, ok? Uma percentagem nós dividimos isto em melhoria maior e melhoria menor. Portanto, melhorias maiores são situações em que nós realmente mudamos o tratamento para melhor, no sentido de não fazer uma cirurgia ou recomendar um tratamento muito mais inovador do que aquele que está a ser proposto, ou desaconselhar um tratamento que não tem sentido fazer, ou às vezes são pequenas alterações que podem melhorar a tolerância ao tratamento, que podem melhorar os sintomas da pessoa, ok? Em 30% dos casos nós conseguimos evitar cirurgias, ok? Sempre que está indicada uma cirurgia, e mais de 90% das pessoas que utilizam o nosso serviço estão muito satisfeitas, ok? É um facto importante. A assistência, o cuidado, a compreensão que nós damos no contacto com vocês, que o nosso médico dá, é muito valorizado pelas pessoas que chegam até nós, pelos doentes que chegam até nós, não só o contacto do nosso médico, como também depois a qualidade do relatório do especialista, ok? Está bem? São as duas coisas que têm impacto, ok? O médico da nossa equipa, que fala com vocês diretamente, durante todo o processo, fala entre 1 a 2 horas com vocês no espaço de 2 semanas, vejam bem. Portanto, não é habitual que os médicos dediquem tanto tempo a nós
para nos ajudarem, para nos ouvirem e para nos explicarem aquilo que nós temos e aquilo que nós devemos fazer seguidamente, está bem? Os próximos passos a tomar e aquilo que é melhor para nós. Okay? Vamos pôr então aqui um vídeo, um testemunho, está bem? Este só da segunda opinião médica, está bem? My name is Dorota. I'm 37 years old, and I'm originally from Poland. However, was lucky enough to live in a few countries in the last 10 years, and currently I'm staying in Spain, working in Gibraltar. Since I was 8 years old, I was suffering with the face pain on the right side, and only when I was 15, I was diagnosed with trigeminal neuralgia. Since then, I have been only taking painkillers, naproxen. There was nothing really to prevent the pain, and the pain is pretty constant. There's very rarely when I have a week without the pain. With the test, there was never really any solution for it. There was just things to prevent the pain once it's happening. And when I moved to Gibraltar and we got the insurance, I found out about the Teledoc service from the email. I didn't expect much any new revelations when it comes to my case because, like I said, I've been treated by many doctors and in many countries. However, the final report provided by the Teledoc, it literally blew my mind because it was 18 pages of description of absolutely everything since I was 8 years old, including translated medical documents from Polish to English, which has never been translated before. And for me personally, there was a lot of information in this final report, a lot of solutions that already included change of medication that I had quite bad reaction to the first ones. And then the Teledoc recommended something similar, but with less side effects, and it works fine. And also they provided different options for the actual surgeries, some more invasive, some less invasive. And that's the list that I came back to the neurologist with as well. I didn't really have to do much. Everything was provided by email, and every message I get, obviously I get notification, and the response time is very fast as well. I didn't even expect the final report. I just thought I'm going to be getting a little piece of advice now and then. And the time when I even called my mom to tell her, you won't believe it, it's 18 pages, everything is there. So it's really, really helpful. I wouldn't be able to do it probably, or it will take me a long time to actually put it together like that. Bem, isto é um testemunho real, ok? De um caso real, e explica muito bem todo o processo e realmente o impacto que a segunda opinião médica teve na vida desta pessoa da Dorota, ok? Isto é o mesmo? Exato. Agora gostaríamos de partilhar um caso real com vocês, também para ter uma ideia do impacto e de casos reais que gerimos todos os dias e que chegam até nós todos os dias, ok? Isto era um caso de neurologia / neurocirurgia de um rapaz de 14 anos, de Moçambique. Foram os pais que nos contactaram. Estavam muito preocupados porque o filho, a determinada altura, começou com umas dores de cabeça constantes, ok? Que não melhoravam facilmente. Foi pedido de forma muito rápida uma ressonância magnética e muito bem, faz parte do diagnóstico deste tipo de situações clínicas, dores de cabeça persistentes num adolescente, e foi encontrada uma lesão benigna, uma coisa chamada um angioma cavernoso, ok? É uma coisa pequenina, habitualmente, que talvez muitos de nós possamos ter, mas se não fizermos uma ressonância, provavelmente nunca saberemos que teremos e não vai acontecer nada com isso, ok? Nasceremos e morreremos com essa situação. Uma situação benigna, portanto, não causa dano, que não vai provocar problemas de saúde na maioria dos casos, ok? O que é que acontece? Aqui, o médico, ao ter identificado na ressonância magnética esta pequena lesão, volto a dizer benigna, recomendou de forma quase imediata uma cirurgia à cabeça, ok? Para remover esta
este pequeno angioma benigno e relacionou-o diretamente como sendo o responsável das dores de cabeça. Ok? Os pais ficaram de alguma forma assustados, porque no fundo iria ser uma cirurgia à cabeça, com todas as implicações que isso pode ter, riscos pós-cirúrgicos, efeitos secundários da cirurgia, e queriam perceber se realmente o diagnóstico era adequado e se a cirurgia era a única possibilidade de tratamento para este jovem adolescente de 14 anos. Então contactaram o nosso serviço, foi assignado um médico gestor de caso, que falava português, ele recolheu toda a informação clínica, portanto, tratava-se de um rapaz de 14 anos, de Moçambique, com o diagnóstico de um angioma cavernoso, após apresentar dores de cabeça persistentes e algumas tonturas, e o neurocirurgião local recomendou cirurgia imediata, ok? E no exterior, ok? Num país lá fora de Moçambique. Nós tivemos a oportunidade de falar com os pais, de recolher toda a informação clínica com o máximo detalhe, pedimos até as imagens das ressonâncias magnéticas, ok? E enviámos para o Dr. Robert Eros, que é neurocirurgião de reconhecido renome nos Estados Unidos, professor da Universidade de Miami, na Flórida, e ele avaliou toda a informação clínica cuidadosamente, tudo aquilo que nós tínhamos enviado, as imagens, etc. E o que ele disse foi: esta lesão chamada angioma cavernoso, que neste caso é uma lesão muito pequenina, é uma lesão benigna, ok? Que tem um risco mínimo menor de 1% de poder vir a dar problemas, ok? Que é uma percentagem significativa da população que pode ter este tipo de situações, e que muito provavelmente estas dores de cabeça não estão relacionadas com esta lesão, chamamos isto um achado porque se não fizéssemos o exame não iríamos saber que ela lá estava. Portanto, o que ele considerou foi que o tipo de dores de cabeça, as características, não estavam relacionadas com este angioma benigno, mas que tinham a ver com enxaquecas, dores de cabeça que muitas vezes acontecem nestas idades, ok? E que ainda não tinha sido tratado convenientemente, ok? Portanto, a recomendação final do perito foi: não faz sentido fazer uma cirurgia, que até pode ter efeitos e riscos significativos, como paralisia, com perda de força nos membros superiores para o resto da vida, ok? Não tem sentido fazer esta cirurgia. Eu daria medicação para as dores de cabeça, esperaria algum tempo, porque normalmente na adolescência estas dores de cabeça depois acabam por desaparecer, e faria uma ressonância magnética dentro de um ano para conferir que esta lesão não voltou a crescer e está estável, ok? Que é o mais provável nestes casos, ok? É a lesão não crescer e ficar estável, ok? Os pais ficaram extremamente satisfeitos por saber que era uma situação que, para já, não era uma situação que requeresse cirurgia, ok? Provavelmente estas dores de cabeça nada tinham a ver com esta situação que foi encontrada, que esta situação encontrada numa situação normal não precisa de ser tratada e que bastaria tratar as dores de cabeça e fazer uma ressonância cerebral ao fim do ano para ver a evolução e comparar com a ressonância que tinha sido feita agora, ok? Os pais ficaram super satisfeitos, super tranquilos, a criança passou a fazer uma vida normal, porque os pais estavam ali com algum receio, que ele fizesse desporto e que ele pudesse agravar, etc. E, portanto, foi realmente muito tranquilizadora ter uma opinião deste calibre por um médico de renome dos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Obrigado a todos pela disponibilidade. Vamos à parte de perguntas e questões. Está bem? Eu vou aqui parar de partilhar aqui o meu ecrã. E estou agora disponível para responder a todas as vossas perguntas. Ok? Obrigado a todos. Isto está perguntas. Estou a ver aqui na conversa. Ok, sim, foram escrevendo aqui. Vou só avaliar, porque há algumas perguntas que serão para mim e perguntas que serão para a equipa da Olard.
Bom dia, tenho dúvida. Não sei se a Sheyman está. Sheyman? Doutora, sim, Sim, eu posso ajudar com algumas sim, questões. sim. Sendo a As- primeira, podemos fazer a telemedicina estando em qualquer país, certo? Certo, exatamente. Exatamente. Tendo acesso ao serviço, a aplicação funciona por Wi-Fi, portanto, podem pedir estando em qualquer país. É verdade, sim. Isto, isto, Passamos para a próxima pergunta. As receitas são válidas para nossas farmácias? hum, uma boa pergunta. Nós, ahm, nós enviamos receitas para todo o mundo. A experiência é diferente de país para país, ok? Eh, Na grande maioria dos países nós não temos qualquer problema e em Moçambique, no geral, as nossas receitas são aceites, ok? Naqueles países em que têm especificações, nós conseguimos encontrar formas de, com equipas locais, etc., fazer essa prescrição, como por exemplo quem vai para os Estados Unidos, eu não sei se têm ideia disto, mas nos Estados Unidos existem 52 estados e um médico num estado, por exemplo, o estado de Nova Iorque, não pode prescrever uma receita para um doente que esteja em Miami, por exemplo, na Flórida, ok? Portanto, aí nós temos de criar uma estrutura diferente e temos essa estrutura implementada. Mas da experiência nossa, tanto na Europa, como em Moçambique, como na América Latina, como na Ásia, não temos, elas são no geral aceites, ok? Ok? Recordo no caso em particular, é Singapura, e aí temos de ter uma equipa específica em Singapura, que temos, mas na maioria dos países da África, América Latina, Ásia, e na Europa, as nossas receitas são aceites, ok? Isto, isto, Passando isto para a próxima pergunta. Existe na plataforma algum espaço para colocar os nossos exames médicos? Nos casos em que não queremos ter uma segunda opinião, mas queremos passar a ser atendidos virtualmente. é, ok, isso pronto, agora, isso é uma questão que depende de onde é que encaixamos o pedido, ou seja, tem sentido colocar os exames sempre que queiramos falar com o médico, não é? Ou seja, a plataforma não é para guardar em si documentos médicos, mas permite receber documentos médicos quando nós queremos discutir esses documentos com o médico, ok? Quando é uma situação mais complexa, como casos de oncologia, casos de cirurgias, etc., isso é um tipo de questões mais para a segunda opinião médica, ok? Porque é uma coisa mais específica, ok? Quando são coisas mais simples, ou nós queremos ter só uma opinião sobre os nossos exames, fizemos um raio-x de tórax, fizemos umas análises ao sangue e queremos ter uma opinião sobre esses exames, aí eu diria que o ideal seria uma consulta médica, uma consulta de telemedicina, e sim, aí no pedido vocês podem anexar os vossos exames, ok? Para que o médico, mesmo antes da consulta, os possa avaliar e, no fundo, ter uma consulta mais já ágil, porque já vai poder avaliar os exames antes da consulta. Mas sim, imagina que tem uma infecção urinária, fez um exame e quer avaliar, precisa de antibiótico e quer avaliar o que é que a análise da urina diz em relação ao tipo de antibiótico. Coloca o resultado da análise no pedido da consulta e o médico, quando for fazer a consulta, já sabe exatamente o que é que vai prescrever, ok? Ou fez umas análises de sangue, quer ter uma opinião sobre as análises de sangue, faz o pedido, anexa as análises de sangue e o médico depois, na consulta, esclarece as suas dúvidas em relação às análises, ok? Ok? Passando para a próxima questão. Caso não tenhamos acesso à internet, existe algum acesso por telefone? Boa questão. É assim, não me recordo se no vosso caso também tem um número de telefone dedicado, ok? Era depois preciso confirmar na aplicação. De qualquer forma, para depois para a partilha de documentos, etc., é preciso sempre a internet. Bom, coisas diferentes. Vamos lá. Na segunda opinião médica é preciso partilha de documentos. Aí é preciso internet em algum momento do processo, ok? Na consulta médica é preciso só validar se existe um telefone dedicado. Se existir um telefone dedicado, ela pode ser realizada apenas por telefone. Vocês ligam, pedem a consulta e depois o médico contacta por telefone. Está bem?
qualquer forma, são poucos os casos, eu diria, que onde a pessoa não tem completamente internet nas horas seguintes, ok? Seja por Wi-Fi, seja pelo próprio telefone, habitualmente a pessoa consegue sempre ali um bocadinho de internet para fazer o pedido, está bem? Mas teria de confirmar só se existe um número de telefone dedicado. Acredito que possa existir na vossa app um número telefónico que a pessoa possa pedir a consulta também por telefone, ok? Se é só através da app, por via digital, tem de ter sempre internet, ok? Ok. Vamos responder mais duas questões, porque estamos mesmo a ficar sem tempo. A, a questão ainda referente a se podemos fazer a telemedicina em qualquer país, certo? A senhora Sandra voltou a adicionar. A minha questão foi mais pelo fato do médico pedir um determinado exame e nesse país não temos concessionários da Rola. Podemos mesmo assim fazer e depois pedir reembolso? Eu vou lhe ajudar, doutora, a responder. Se for dentro da área da cobertura, pode sim fazer o exame e depois pede o reembolso. Passando para a outra questão, senhora Dim, as nossas farmácias exigem carimbos da clínica e do médico. As receitas médicas têm os carimbos? Sim. As nossas receitas médicas vêm identificadas com o médico e com uma assinatura digital do médico, ok? E isso, na nossa experiência, tem sido suficiente, ok? Também é importante que o doente possa só explicar, olha, eu fiz uma videoconsulta ou uma teleconsulta e tenho aqui, esta foi a prescrição que me foi dada para levantar a medicação, ok? Normalmente, não só pelo facto de ter lá a identificação do médico, o número de licença do médico e a assinatura digital do médico, mas também a medicação que nós prescrevemos em geral não é medicação complexa, ok? Portanto, é medicação que em muitos dos casos ela já é de venda livre, ok? E a nossa receita vem apenas facilitar para que o doente possa perceber aquilo que deve comprar, ok? Mas sim, não recordo neste momento nenhum problema com levantar receitas em Moçambique, ok? Fiquem descansados. Muito obrigada, doutor, por partilhar conosco tanta informação valiosa sobre a Teletoc. Esperamos sinceramente ver mais membros a utilizar esta ferramenta fantástica depois deste webinar. Obrigado também aos nossos membros pela presença e pelas perguntas interessantes. Como habitual, gostaríamos de lembrar que nós vamos ter o nosso Wellness Day. Pedimos que os nossos membros prestem atenção nos seus e-mails, que em breve iremos mandar os convites. E também gostaríamos de informar que vamos ter o nosso próximo webinar, marcado para dia 14 de agosto, sobre o poder incrível do sono. Contamos muito com a vossa presença. Muito obrigada. Obrigado a todos também, obrigado pelo convite e foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada.